Muito bem. Vamos dar continuidade a esta aula sobre a concepção moderna e iluminista de liberdade, com a última parte dedicada ao texto kantiano sobre o que é o esclarecimento. Muito bem. Nesse artigo, escrito em dezembro de 1783, Kant respondia não apenas à pergunta posta pelo jornal: o que é o esclarecimento? Was ist Aufklärung? Mais do que isso, como disse Michel Foucault, Kant procurou apresentar um diagnóstico crítico de seu presente, daquilo que era a sua modernidade, a sua época, para ele contemporâneo. E que, segundo o mesmo Foucault, de certa forma, é ainda a nossa interrogação. O que o Kant ofereceu como resposta à pergunta não foi necessariamente um conjunto teórico, a sua própria filosofia crítica, embora nas partes anteriores dessa aula, eu tenha tentado reconstruir, de certa forma, alguns aspectos da teoria kantiana da liberdade. Segundo Foucault, o que o Kant tentou oferecer na resposta a essa pergunta, nesse pequeno e importante texto, é uma atitude crítica em relação ao seu presente, uma reflexão sobre o estágio da humanidade na história e sobre o processo em que essa humanidade se encontra rumo a uma libertação, a uma emancipação. A pergunta: o que é o esclarecimento e ao diagnóstico de que ele é a saída do homem de sua minoridade, corresponde também a uma pergunta de saber se nós já alcançamos essa maioridade, se já somos emancipados, se já estamos maduros para isso. A resposta kantiana, que compõe uma das partes de seu texto, é de que não estamos em uma época esclarecida, mas estamos numa época de esclarecimento. Segundo Foucault, essa pergunta também pode ser feita ao nosso tempo. Talvez a gente ainda não tenha alcançado a maioridade das luzes, da autonomia, da liberdade, mas é possível observar pelo estudo do presente e a análise histórica do passado se estamos mais ou menos longe desse ideal. Portanto, é a essa interrogação que dedicaremos nossa última parte dessa aula sobre a concepção moderna de liberdade, especialmente a concepção kantiana de liberdade, presente em sua filosofia crítica. Eu vou, como sempre, compartilhar com vocês a minha tela e as ilustrações da aula, da terceira parte, né? Um arquivo só. Lembrando que, antes que me perguntem, embora essa questão sempre seja colocada, eu não costumo compartilhar na forma de um arquivo esses slides, essas ilustrações, porque, na verdade, essas ilustrações apenas servem como uma forma de orientar o andamento da aula com algumas ilustrações, algumas citações, né? Algumas referências bibliográficas, de modo a tornar, talvez, esse vídeo um pouco menos, digamos, difícil, um pouco mais fácil e palatável, e ao mesmo tempo, a aula um pouco mais agradável, né? Mas essas ilustrações, elas não devem substituir o mais importante, que são as leituras dos textos, né, do nosso curso. E a leitura fundamental para essas aulas sobre Kant é o ensaio kantiano sobre, em resposta à pergunta, o que é o esclarecimento. Está nesse livro, Textos Seletos do Kant, né? Cujo PDF eu enviei, né, para os estudantes matriculados nesse curso. E, além disso, né, eu vou citar ao longo dessa aula algumas referências bibliográficas interessantes que discutem o texto kantiano e o seu significado filosófico. E também estou seguindo aqui, né, a apresentação que eu mesmo fiz no capítulo 6º do Manual de Filosofia Política
publicado pela Saraiva, que eu escrevi, que tem como texto justamente Moralidade, Sociedade Civil e Estado, Kant e Hegel, que investiga o pensamento desses dois filósofos alemães na constituição de uma concepção moderna de liberdade. Bem, essa ilustração aí presente nesse primeiro slide, né, é a capa, o frontispício, na verdade, da Encyclopédie, publicada em 1772 na França. Pois o projeto da enciclopédia dos iluministas franceses é justamente um dos pontos altos do iluminismo europeu, que constitui justamente aquele conjunto de ideias e ideais motivados pela ideia de que a razão deve ser a autoridade máxima das ações e do juízo público e não mais a autoridade. Portanto, a superação do antigo regime medieval para esse novo regime moderno de liberdade. Se vocês quiserem, de certa forma, nós temos a passagem, né, do autoritarismo para o liberalismo, né, ao longo de todo um processo que se dá na modernidade entre os séculos 17 e 18, uma certa concepção moderna, não apenas de Estado, mas também de sociedade civil. Bem, a referência à enciclopédia francesa é para dizer, né, que o iluminismo não é apenas um fenômeno da filosofia alemã, e nem Kant é o único filósofo iluminista. Nós temos os iluministas britânicos, escoceses, como o David Hume, o Adam Smith, né, e entre vários outros, assim como os iluministas franceses, Diderot, D'Alembert, Rousseau, Voltaire, e temos o iluminismo alemão, cujo principal representante, como sabemos, é o Immanuel Kant. De fato, o século XVIII é chamado século das luzes em referência a esse ideal, né? Daí suas diversas versões: Lumière, na França, Enlightenment, na Inglaterra, e Aufklärung, na Alemanha. A expressão Aufklärung é traduzida comumente por esclarecimento, mas deve-se observar que, mais do que um conceito filosófico ordinário, a expressão se refere a toda a consciência de uma época. Dentro desse contexto, Kant irá responder à pergunta: o que é o esclarecimento? Num texto de 1783 que tem esse título, por meio de uma reflexão sobre sua própria época. E aí nós temos, né, a referência, né? A tradução que nós estamos analisando é justamente aquela que foi publicada nessa coletânea da editora Vozes, chamada Textos Seletos. Resposta à pergunta: que é o esclarecimento? A tradução é de Floriano de Souza Fernandes. O texto foi publicado em 5 de dezembro de 1783, na página 516 da Berlinische Monatsschrift, o mensário berlinense. E a indicação da página se reportava a seguinte nota, numa frase, né, na frase que é a seguinte: é conveniente sancionar ulteriormente o vínculo conjugal através da religião do senhor Zollner. Que é esclarecimento? Continuava. Essa pergunta, que é quase tão importante como que é a verdade, deveria ser respondida antes de se começar a esclarecer. Contudo, ainda não havia respondido em nenhuma parte. Bem, o que aconteceu, né, e como nós sabemos, a partir da explicação que oferecem Rubens Rodrigues Torres Filho, num ensaio que compõe esse livro, Ensaios de Filosofia Ilustrada, um ensaio chamado Quem é o Esclarecimento, que está entre as páginas 77 e 90 deste livro, o Rubens nos explica, né, que o debate da época era o seguinte, né? Alguém, né, um teórico chamado Bister, colocava a questão de saber se
o casamento deveria ser sancionado religiosamente. E oferecia, então, uma proposta de não mais se dar trabalho aos eclesiásticos na consumação do matrimônio. Ora, o Sr. Zoner respondia a essa proposta dizendo que, em nome do esclarecimento, não seria o caso de mudar todos os costumes da sociedade, porque ninguém ainda alcançou uma consciência clara do que seria o esclarecimento. Ela deveria ser respondida, porque é uma questão tão importante quanto o que é a verdade. E justamente em resposta a essa questão é que o Kant escreve seu artigo de 1783. Kant define o esclarecimento como o processo de saída do homem de sua menoridade, da qual ele próprio é culpado. Pois a menoridade é a incapacidade de fazer uso de seu entendimento sem a direção de outro indivíduo. Assim, já que a menoridade não se encontra numa falta de conhecimentos, mas na preguiça e na covardia para pensar por si mesmo, o homem deve ser considerado culpado por esse estado e pode sair dele por si mesmo. A autonomia será, então, a chave para a realização do esclarecimento. Esta autonomia supera a heteronomia, isto é, a submissão ao poder tutelar alheio. Por exemplo, quando um livro toma o lugar de nosso entendimento, quando um diretor espiritual faz as vezes da consciência e quando um médico decide sobre nosso próprio regime. Bem, nesse texto eu resumo o que o Kant diz nos 3 primeiros parágrafos do seu ensaio, né? Ele responde à pergunta: o que é o esclarecimento? Com a resposta: é a saída do homem de sua menoridade, da qual ele próprio é culpado. A saída da menoridade é justamente a emancipação, tornar-se maior. E a menoridade é a incapacidade de fazer uso do seu entendimento sem a direção de outro indivíduo. Então, o Kant também oferece como resposta a essa pergunta sobre o esclarecimento uma ilustração por uma frase latina, na verdade, um vocativo, né, um imperativo, sapere aude, ousai saber. Tenha a coragem de fazer uso de teu próprio entendimento em todas as questões. Mas, segundo Kant, por conta da preguiça e da covardia de pensar por si mesmo, o homem acaba se habituando a uma menoridade, não superando, por isso, a heteronomia, ou seja, ele não segue sua própria razão, mas segue uma razão alheia. Faz isso quando deixa-se guiar por um livro sem a devida reflexão sobre isso, quando se deixa guiar por um diretor espiritual que faz as vezes de sua consciência, e quando simplesmente obedece a uma recomendação de um médico em relação a um regime qualquer. Bem, nesse sentido, então, para Kant, a menoridade ao qual o homem está habitualmente acostumado é uma coisa que a qual ele está apegado e ele tem preguiça e covardia de sair. E da qual, então, ele é ele próprio culpado. Essa emancipação, então, deve ser uma emancipação do próprio homem. E não se trata apenas de um processo natural, de tornar-se maior a partir de uma certa idade, mas de fazer valer esse princípio de autonomia, de pensar por si mesmo. E isso, o Kant diz, não é fácil porque justamente, né, o ser humano está habituado a agir a partir de um poder tutelar alheio. Na sequência do texto, Kant vai dizer que se para um indivíduo é difícil sair da menoridade, é, no entanto, possível e até fácil, se for dada liberdade,
que um público se esclareça, né? E aí é que o Kant vai apresentar, por meio da sua reivindicação da liberdade de pensamento, a distinção entre o uso público e o uso privado da razão, privilegiando o uso público da razão como meio para a saída da minoridade. Então, e aqui a gente já chega, né, talvez no momento central do texto, né, o texto que pode ser dividido em 10 parágrafos, sendo os parágrafos 4 e 5 talvez os centrais, porque é justamente o momento em que entra a ideia da liberdade de pensamento e a distinção entre o uso público e o uso privado da razão. Então, Kant diz que esse esclarecimento será mesmo inevitável se esse indivíduo que se esclareceu puder fazer um uso público de sua razão, se tiver a liberdade de pensamento necessária para espalhar o germe do esclarecimento. É aqui que se insere a distinção entre uso público e uso privado da razão. O mesmo indivíduo tem, por um lado, o dever de funcionar como parte da engrenagem, de obedecer no exercício de uma função privada, como sacerdote ou soldado, por exemplo, são os exemplos que o Kant dá. E, por outro, tem o direito de fazer uso de sua própria razão, de falar em seu próprio nome, quando fora do serviço. Então, num trecho essencial, né, do parágrafo 5, o Kant afirma: entendo, contudo, sob o nome de uso público de sua própria razão, aquele que qualquer homem, enquanto sabe, faz dela diante do grande público do mundo letrado. Denomina uso privado aquele que o sábio pode fazer de sua razão em um certo cargo público ou função a ele confiada. Então, essa liberdade do uso público da razão diante de um público do mundo letrado, né? Porque para Kant, né, a única forma de comunicação com os outros, para além da conversa imediata com o indivíduo, é justamente por meio da escrita, por meio da imprensa. Nesse sentido, a liberdade de imprensa e liberdade de pensamento estão, de certa forma, interligados. E mais, como veremos na sequência, do que liberdade de pensamento, porque não é apenas disso que se trata. Se trata da liberdade de pensar, mas de submeter o seu pensamento ao escrutínio público, diante daquele princípio da publicidade que nós vimos nas aulas passadas. Para Kant, é essencial que esse uso público da razão seja livre, né? Que ele não seja limitado de nenhum modo, mas é importante que, dentro do contexto social em que se insere cada saber, cada indivíduo deva cumprir suas obrigações e que, portanto, deve obedecer no registro do uso privado de sua razão. Portanto, não é posta em questão a obediência civil, pois o esclarecimento se dá em outro território, no âmbito do debate público de ideias. É nesse sentido, então, que se dá o princípio da publicidade, né? Lembrem-se que lá no prefácio da Crítica da Razão Pura, o Kant dizia que a religião e a legislação deveriam se abrir ao escrutínio público, pois se a religião, por sua sacralidade, e a legislação, por sua majestade, se abstraísse, né, do escrutínio público, da crítica, lançaria sobre si o princípio da suspeita, né? Quando, na verdade, deveria respeitar o princípio da publicidade. O princípio da publicidade ou da submissão a uma esfera pública, que é o objeto do livro do Jürgen Habermas, um importante filósofo alemão ainda vivo, que é o seu grande primeiro trabalho filosófico, chamado Mudança Estrutural da Esfera Pública, em que ele analisa, especialmente no capítulo 4, a constituição da esfera pública burguesa, né, analisando o pensamento de autores que nós vamos abordar nas aulas seguintes, além do Kant, também Hegel e Marx e o Stuart Mill.
Então, no pensamento de Kant, a liberdade de pensamento coincide com liberdade para publicar, pois um pensamento que não fosse comunicado não serviria para o esclarecimento. No Iluminismo, como nota Habermas, na página 267 do seu livro, pensar por conta própria parece coincidir com pensar em voz alta, assim como o uso da razão parece coincidir com o seu uso público. Pensar por conta própria, tá? Tem um erro aí. Então, pensar por conta própria parece coincidir com pensar em voz alta, assim como o uso da razão parece coincidir com seu uso público. Para Kant, retirar das pessoas a liberdade de publicar suas ideias seria o mesmo que lhes impedir de pensar, pois o pensamento, na verdade, se faz em público, né? Porque, e nós veremos também, né? Não se trata simplesmente de pensar sem regras, de qualquer maneira, e dizer qualquer coisa que passe pela cabeça na esfera pública. Se trata, na verdade, de pensar a partir de razões, ou seja, pensar racionalmente. Pois, como vimos, exercer a liberdade que não seja de uma forma racional não é liberdade, né? E pensar de uma forma que não seja racional, para Kant também não é pensar racionalmente, não é pensar para valer, não é pensar livremente. Né? Porque, justamente, na concepção moderna e iluminista de liberdade, o pensamento sempre está atrelado à razão. A liberdade é a liberdade do uso da razão. Da mesma forma, não se trata de passar imediatamente a ação a partir daquilo que lhe dá na telha, que é o erro, segundo Kant, de certa forma, do pensamento revolucionário, mas de uma reforma, porque a reforma, de modo geral, é um processo que consiste num amadurecimento de um público, que só então estaria em condições de exercer uma plena liberdade. Segundo Kant, uma vez concedida a liberdade de pensamento, todas as restrições à liberdade civil não apenas não impedirão o advento do esclarecimento, como até mesmo o favorecerão. Há algumas restrições que são propícias ao desenvolvimento do espírito. Se não houvesse nenhuma restrição à liberdade civil, não se daria o lento processo do esclarecimento. Como Kant afirma, né, algumas páginas algumas páginas depois, né, dessa distinção entre o uso público e o uso privado, e da ideia e da defesa da liberdade de pensamento, ele diz: um grau maior de liberdade civil parece vantajoso para a liberdade de espírito do povo, e, no entanto, estabelece para ela limites intransponíveis. Um grau menor daquela dá a esse espaço o ensejo de expandir-se tanto quanto possa. Então, justamente, algumas restrições à liberdade civil são favoráveis ao esclarecimento na medida em que obriga um público a justificar os pedidos por mais liberdade. Para Kant, somente um público esclarecido poderá ter liberdade de agir. Antes, deveria haver uma verdadeira reforma da maneira de pensar, não uma revolução que se limitaria a substituir preconceitos antigos por novos. Essa será também uma das razões para a reprovação kantiana da Revolução Francesa. A condição de possibilidade do esclarecimento será a mais inofensiva entre tudo aquilo que se possa chamar liberdade, a saber, a de fazer um uso público de sua razão em todas as questões. Justamente, né? Isso que também era uma reivindicação dos revolucionários franceses, né? A luta contra a censura e a opressão do pensamento, de publicar aquilo que pensavam, para Kant é uma defesa de um valor essencial. Mas uma revolução, por tudo aquilo que ocorre do ponto de vista do que acontece no sentido da violência
e da sua possível degeneração em alguma forma de despotismo ou terror, como de fato aconteceu na França, para Kant é sempre objeto de reprovação. Por isso, ele defende uma forma, digamos assim, moderada de revolução, ou seja, não uma revolução, mas uma reforma que, no entanto, tem um pressuposto político, que é justamente um despotismo ou um poder político ainda não liberal, mas que dá publicamente as condições para a libertação. É o que a história, né, o que historicamente se entende por despotismo esclarecido. E isso aparece no texto do Kant, né? Porque ele vai dizer na terceira parte do texto, né, e a gente pode dividir o texto kantiano em três partes, né? A resposta à pergunta o que é o esclarecimento, a saída do homem de sua minoridade, né, a investigação dessa definição, a reivindicação de liberdade de pensamento, que é a distinção entre o uso público e privado da razão, constitui a segunda parte, e a terceira parte é a pergunta: estamos já numa época esclarecida? Que vai também debater as condições políticas para o advento dessa época. Ele diz: ainda não, mas estamos nos esclarecendo, estamos no processo do esclarecimento. E para isso precisamos de alguém que, com muita ordem, mas com muito saber, consiga dar essas condições políticas. E é nesse sentido que ele vai fazer o elogio de Frederico II, rei da Prússia, né, chamado de déspota esclarecido, né, que é justamente esse sujeito aí presente nesta ilustração. Para garantir aquela distinção, aquela voz de comando que diz: raciocinai tanto quanto quiserdes, e sobre o que quiserdes, mas obedecei, seria necessário um príncipe que, sendo ele mesmo ilustrado, não tem medo de sombras e, ao mesmo tempo, tem à mão um numeroso e bem disciplinado exército para garantir a tranquilidade pública. Essas são palavras do Kant. Assim, ao responder à pergunta o que é o esclarecimento, Kant indica qual processo político que garante sua realização. Ele depende do soberano, no caso, Frederico II, o Grande, o déspota esclarecido, que, segundo Kant, pela primeira vez libertou o gênero humano da menoridade, pelo menos por parte do governo, e deu a cada homem a liberdade de utilizar sua própria razão em todas as questões da consciência moral. Essa liberdade, então, é essencial. Ela deve ser reivindicada antes de qualquer outra liberdade civil, porque é ela que vai garantir a racionalidade do processo histórico, que vai conduzir as melhorias do Estado, né, rumo a uma Constituição republicana ideal e rumo a uma federação de nações que garantirá a paz entre elas, tendo em vista justamente o ideal histórico projetado por Kant em sua filosofia. Portanto, Kant oferece uma resposta ao esclarecimento e à emancipação, mas também oferece a ela limites. Limites à impaciência da nossa liberdade, como dirá Foucault no seu ensaio. Dessa forma, é o despotismo ilustrado a condição do esclarecimento. Esse aparente paradoxo, que consiste no fato de o exercício público e livre da razão depender de um déspota, é caracterizado por Foucault como, cito, né, no seu texto, página 340, foi publicado em 94, né, mas foi escrito em 84, página 340 da edição brasileira, do O que são as luzes, está no segundo volume dos Ditos e Escritos, o contrato do despotismo racional com a livre razão. Assim que o Foucault define o paradoxo da dependência do livre e o exercício público da razão depender de um déspota. O uso público e livre da razão autônoma será a melhor garantia da obediência, sob a condição, entretanto, que o princípio político que deve ser obedecido esteja ele mesmo de acordo com a razão universal.
são as palavras do Foucault, comentando esse texto do Kant. Para explicar esse paradoxo, é necessário, mais uma vez, ressaltar que a liberdade de pensamento ou autonomia não se identifica com o livre pensamento, o uso sem lei da razão ou o princípio de não reconhecer mais nenhum dever. Uma vez que sem nenhuma lei, nada, nem mesmo o maior absurdo pode exercer-se por muito tempo, a razão que não aceita se submeter à lei que ela dá a si mesma teria que acabar se curvando ao jugo das leis que um outro lhe dá. Ou seja, uma razão ainda menor que não se submeteu à crítica não pode ser livre. Pelo contrário, somente uma razão que procede criticamente, que pode, assim, estabelecer seus próprios limites e deveres, é madura o suficiente para se esclarecer. Portanto, o Kant sempre pensa no sentido daquilo que é possível e, portanto, estabelece os limites, assim na crítica da razão pura, assim nas três críticas, e assim também nesse texto de ocasião, que, na verdade, é um texto que, embora de ocasião, tenha se tornado histórico, como documento da época e, segundo Foucault, como um modelo de uma forma de pensamento, de uma atitude que é a interrogação sobre sua época. E o Kant também, ao pensar a sua época, pensou o que é o esclarecimento, mas pensou também o que é essa época revolucionária, ou o que foi ou o que está sendo a Revolução Francesa. E por isso o próprio Foucault relaciona o texto, o que é o esclarecimento, com um comentário sobre a Revolução Francesa que o Kant vai oferecer num livro publicado em 1793 chamado Conflito das Faculdades. Neste texto, o Kant faz uma reflexão no livro, sobre o conflito das faculdades superiores, que são aquelas em que se exerce uma atividade que é submetida a um poder de autoridade, no caso, a teologia, o direito e a medicina, as faculdades superiores que seguem um regramento, sem a possibilidade de uma liberdade de uso, do que se entende por teologia, por direito, por medicina, e as faculdades inferiores, que justamente a filosofia, onde há essa liberdade, porque justamente não há o princípio da autoridade. E dentro dessa discussão sobre o conflito dessas faculdades, entendidas aí como áreas do saber, ensinadas nas universidades, o Kant tem lá no meio de uma discussão uma pergunta sobre o progresso da humanidade. E nessa interrogação sobre o progresso da humanidade, ele reflete sobre a Revolução Francesa. E ele vai se perguntando, estabelecendo lá sua filosofia da história. Em que ordem se pode esperar o progresso para o melhor? Seria necessário para esse progresso que o Estado, de tempos a tempos, se reformasse a si mesmo e, tentando a evolução em vez da revolução, avançasse de modo permanente para o melhor, segundo Kant. E aí ele faz uma reflexão sobre a Revolução Francesa, dizendo que ela causa entusiasmo porque ela permite observar o andamento da história rumo a um estado ideal, mas também é possível ver nela diversos erros, violências, arbitrariedades que não devem ser repetidos. E ele, num desses juízos sobre a Revolução, nesse texto ele diz: as consequências dolorosas da guerra atual, porém, podem forçar o adivinho político a confessar uma orientação iminente do gênero humano para o melhor, que já agora está em perspectiva. Essa perspectiva é de uma orientação racional e garantida constitucionalmente rumo à paz, que é a condição de possibilidade do progresso do gênero humano. Uma resolução dos conflitos entre os povos que pudesse garantir a melhoria contínua da espécie humana, do gênero humano. Bem, então o Kant ele é otimista ao observar
o rumo da história humana, tendo em vista, né, de que estamos numa época em esclarecimento, uma época que ainda não está esclarecida, talvez ainda não estivesse madura para uma revolução, mas está caminhando para isso. E aí, nesse sentido, né, ele pode, então, responder sem medo à pergunta do Donner sobre o que é o esclarecimento, dizendo não há o que temer. Desde que a ordem seja garantida, a liberdade de pensamento deve ser estimulada para que o progresso se torne possível. Bem, aqui, é claro, né, resumir, né, o essencial daquilo que está presente no ensaio kantiano, né? Ensaio esse que é uma obra, né, embora curta, um artigo, né, mas que objeto, né, de muitas reflexões sobre muitos estudiosos da filosofia e até mesmo dos filósofos, né? Como ajuda para a compreensão do texto do Kant, eu recomendo, né, como já recomendei na aula síncrona, a leitura do ensaio presente no livro Ensaios de Filosofia Ilustrada, de Rubens Rodrigues Torres Filho, chamado Respondendo à Pergunta Quem é o Esclarecimento?, em que ele fala justamente do Frederico II como o déspota esclarecido e como essa ordem, essa condição política que garante o iluminismo. Além disso, o Rubens Rodrigues ele oferece uma análise estrutural do texto, né, nos moldes do exercício que eu indiquei para que vocês fizessem do texto do Kant, né, tentando justamente pegar a estrutura do texto, né, e apresentando lá o seu contexto histórico, né? Além disso, fazendo também algumas ilustrações de acordo com o sistema crítico kantiano como um todo, né? Então, o texto do Rubens serve como uma ilustração, né, de uma análise, de uma interpretação filosófica consistente do texto kantiano. E o texto do Michel Foucault, chamado O que são as luzes, presente na tradução brasileira nesse segundo volume dos seus Ditos e Escritos, ele faz uma reflexão sobre o significado da interrogação que um filósofo faz sobre o presente, né? Mostrando, então, que essa interrogação é uma atitude ética do Kant, que é uma atitude ética que ainda vale hoje em dia no pensamento moderno e também contemporâneo, de saber em que época nós estamos, que horas são, qual é a quadra histórica que atravessamos e quais são suas possibilidades. O diagnóstico crítico do presente como uma condição para o exercício de nossa liberdade. Uma liberdade, então, que não se confunde com uma concepção, digamos, anárquica ou licenciosa de liberdade, uma liberdade como libertinismo, que é também uma forma de concepção de liberdade que surgiu no iluminismo, né? O pensamento libertino surgiu, né, especialmente na França, no século XVIII, e ressurgiu ao longo da história da filosofia. Mas a principal versão da concepção iluminista de liberdade é, de fato, essa concepção kantiana, que reivindica a razão como protagonista principal no exercício de uma liberdade sob ordem, de acordo com as possibilidades da humanidade no sentido de um progresso para o melhor. Essa concepção, né, vai ter outras versões ao longo dos séculos XVIII e XIX e também será submetida a uma série de críticas de pensadores que nós vamos analisar na sequência desse curso. Por ora, então, encerro esta aula sobre a concepção moderna e iluminista de liberdade a partir do pensamento kantiano. Repito que tirei boa parte do conteúdo dessas aulas do capítulo 6 que escrevi para o Manual de Filosofia Política da Saraiva. Recomendo a leitura, né, dos textos do Foucault, do Rubens Rodrigues Torres Filho
e do Habermas, citados nessa aula. Desejo boa pesquisa e bom estudo e até a nossa próxima aula.